Sentei-me em frente ao computador e obriguei-me a reproduzir o texto todo desde o início. Afinal, tratavam-se das mesmas notas que tinham obcecado nos 10 dias anteriores, que eu tinha andado com tanto cuidado a redigir durante umas 2 horas diárias. De início fiquei na dúvida se haveria de utilizar o telemóvel para fazer um registro sonoro do texto, ou das ideias, pela minha voz, o que teria uma enorme vantagem de ser mais rápido e cómodo. Mas depressa decidi-me que não. Sou, acima de tudo, um escritor, um homem da palavra, e era preciso corrigir o erro cometido só me imputava. Enquanto ia redigindo novamente as notas, fazia dezenas de cópias no computador e no e-mail, não fosse a coisa correr mal novamente. As frases eram estampadas no computador afanadamente, com uma enorme rapidez, sem qualquer outra preocupação senão a de recuperar o que perdera. O texto ia saindo, embora não tão naturalmente quanto eu o desejaria, e fui tentando lembrar-me de quem era aquele escritor que apagava tudo quando produzia para voltar a reescrever, pois dizia que a segunda versão era significativamente melhor que a primeira. Era um enorme ato de coragem, que não haja dúvida sobre isso, mas eu não tinha tempo de ir pesquisar quem tinha sido. Estava demasiadamente assustado com o facto de nada produzir de relevante no meu périplo e de perder os pormenores que tanto trabalho me tinham dado a observar, a refletir, a escrever sobre eles. Portanto, os meus dedos continuaram como se nada mais fosse importante. Umas 4 ou 5 horas depois, fiz uma pausa, embora ainda nem metade tivesse sido recuperado, e fui dar uma volta pela cidade porque já me doíam as costas de estar sentado ao computador. Fui vagueando quase em coma por aqueles parques lindíssimos, enquanto pensamentos variados e obscuros me iam invadindo a cabeça. Sentia-me a pessoa mais incompetente do mundo. Eu, que desejava largar o emprego tradicional das 9 às 5 para me poder dedicar à escrita, às viagens, ao que eu gosto de fazer. Para isso, estava a percorrer um caminho que se havia iniciado anos antes e que acreditava eu que me levava a isso, mesmo que lentamente. E uma das tarefas que surgem nesse caminho é precisamente aquela que eu estava a levar a cabo. Fazer viagens, ler muito, escrever muito, conversar com as pessoas, pesquisar sobre os lugares. Em poucos instantes, sentia que tinha deitado tudo a perder, que era de uma completa incompetência, que nunca na vida produziria textos com qualidade suficiente que me pudessem pagar as viagens, ou pelo menos parte delas, que finalmente fizessem com que eu fosse considerado pelo público e por alguma editora como um verdadeiro escritor, no sentido literal do termo, e os inevitáveis sentimentos de ostracização invadiram a minha cabeça como facas, e lá teria eu de aguentar os trabalhos das 9 às 5, por causa da minha estupidez, e lá teria eu de desistir daquele caminho que não me levaria a lado nenhum, por causa da minha aparente incapacidade. Depois de eu ter frequentado algumas disciplinas de uma pós-graduação em artes de escrita, e de ter ouvido umas coisas, meti-me nesta viagem com a ânsia de colocar em prática o que tinha aprendido, de fazer melhor do que tinha feito anteriormente, de finalmente produzir um texto que pudesse parecer-se com um livro de viagens, que pudesse eventualmente interessar a alguém. Mas, de repente, as notas já não existiam. Lamento informar, caro leitor, que por essa razão este já não é um texto de viagens, porque esses naturalmente são de não ficção. São textos sobre o que acontece durante as viagens, sobre a relação do escritor com os locais que encontra, sobre aquilo que o escritor encontra, mesmo que não tenha ido à procura. Este é, portanto, um texto sobre as minhas memórias da viagem, sobre o quão boa está a minha memória, sobre se esta é capaz de me atraiçoar ou não, algo que nunca saberemos porque as notas originais já não existem. Sentia-me absolutamente desencontrado, como se uma parte de mim tivesse desaparecido. Caminhava naqueles relevados de Burgos, quase sem casas à volta, quase sem reparar nos pormenores ou nas pessoas, como se fossem aqueles caminhos já rotineiros e para mim absolutamente conhecidos, como se afinal eu não estivesse já em viagem naquele momento, porque havia algo mais a preocupar-me. Voltei então para o meu quarto e sentei-me mais uma vez em frente ao computador, retomando a reprodução das minhas notas. Corria ao dia 15, o dia em que cheguei a Burgos, mas nas minhas notas ainda estava no dia 9, em Santiago de Compostela. Os dedos teclavam à pressa ao computador, sem grande preocupação com os erros ortográficos que surgiam por lapso, e eu estava com a sensação de que uma parte considerável dos pormenores interessantes estavam a escapar. As frases baralhavam-se estupendamente na minha cabeça e eu só conseguia escrever algumas, porque esta arte da escrita, se bem feita, é coisa séria e trabalhosa. A sensação não era agradável. Uma parte de mim estava num lado e outra no outro. O meu corpo físico estava em Burgos, mas o eu viajante ainda estava em Santiago. Tinha voltado atrás em puro companheirismo com as minhas notas, pelo que a sensação não era mesmo nada agradável.
Era preciso que ambas se encontrassem para que eu pudesse continuar a minha jornada, esta minha deambulação pela península, com a cabeça efetivamente no lugar. Ficaria em Burgos apenas 2 noites. Tinha uma certa urgência em aproveitar a minha estada naquele lugar tão calmo, mas se não me dedicasse rapidamente àquela recuperação, corria o risco de que mais memórias se desfizessem como fumo, se espalhassem por aí onde eu não as pudesse encontrar mais, a não ser que repetisse a viagem novamente. Por breves instantes, interrompi aquele exercício da escrita e era isso mesmo que me apetecia fazer, voltar outra vez tudo ao início. Ligaria ao externato a dizer que lamentava muito, mas que outros valores mais altos estavam a levantar. Só estaria pronto lá para o dia 10 ou 15 de setembro, ou mesmo 20 ou 30, porque dali seguiria novamente para o Luso, e depois para Coimbra, e depois para Braga, Santiago e por aí fora. De repente, era preciso uma série de tarefas, reunir novamente os amigos, remarcar os mesmos alojamentos, mas uma dúvida me assaltou de repente. O que deitou por terra definitivamente esta hipótese tão vagamente remota. Os pensamentos, os acontecimentos, os encontros casuais, as observações já não seriam as mesmas. A viagem seria outra, já não seria aquela, porque as viagens são únicas. Não existem 2 viagens iguais por mais que queiramos. Era então necessário continuar com aquela árdua tarefa.